luanda.com. Um toque especial para a sua noite. 21h19. A conversa hoje será sobre a publicidade em Angola. Já estão aqui nos estúdios a Janira Barbosa, a Petra Mendes, António Páscoa e Teodoro Fernandes para falar sobre a publicidade que se faz em Angola. Os ouvintes poderão enviar as suas questões e opiniões pela página no Facebook luanda.com ou para o número 925 01 4309. É chegado então o momento para falarmos sobre publicidade em Angola. Quem estiver a ouvir o programa já sabe. E se quiser enviar uma mensagem com a sua questão ou opinião, poderá usar a página no Facebook luanda.com ou o número 925 01 4309. Eu vou começar por pedir a cada um dos convidados que se apresente dizendo o seu nome e a área de atividade, começando pelas senhoras. Olá Silvia, boa noite. Olá a todos os ouvintes do programa luanda.com. Meu nome é Janira Barbosa e eu sou jornalista e comunicóloga. Olá Silvia, olá Angola, boa noite. Eu sou a Petra Mendes e sou gestora de branding e comunicação. Olá Silvia, olá a todos os ouvintes. Eu sou António Páscoa e sou publicitário. Olá, boa noite. Ouvintes, Teodoro Fernandes. Sou gestor de comunicação. Ok. Boa noite a todos e mais uma vez obrigado por terem aceito o convite para estarmos aqui durante algum tempinho, alguns minutinhos, para falarmos sobre a publicidade que se faz e existe em Angola. Para começar, publicidade, marketing, publicitário e marketeer. O que é que tem a dizer sobre esses termos? António, podemos começar por si? Podemos, tudo bem. Marketeer e marketing. Okay. Marketeer será o profissional que trabalha na área de marketing. Há quem chame marketeiro também, mas é um termo mais da publicidade do Brasil. Publicitário será um profissional que trabalha na área da publicidade. Assim, o marketing abrange muitas áreas, relações públicas e a publicidade, por exemplo, também. Isto é, os anúncios que estamos habituados a ver em casa são criados por uma agência de publicidade onde trabalham uma equipa de publicitários e são encomendados e planificados por profissionais de marketing da área do cliente que fazem a tal estratégia de marketing, onde estará uma estratégia de comunicação que depois fará então os tais anúncios que as pessoas são impactadas ou não em casa. Okay. Diferenças entre o marketing e a publicidade. Existe alguma? Primeiro, para começar. Para mim também, pergunta. Para quem quiser responder, como eu disse, isso é uma conversa. É uma conversa para todos exprimirem o que sabem, as opiniões sobre os temas. Conforme já disse o Páscoa há um bocado, a publicidade é só uma ferramenta do marketing. Muitas vezes se confunde, o marketing tem várias áreas e a publicidade é uma delas. Ok. Qual delas se sente mais em Angola? Se é que podemos fazer esta comparação, esta divisão entre as duas? Estamos a falar em termos de disciplina? Em termos de atividades. Eu penso que não haverá publicidade sem começar pelo marketing. Como disse inicialmente, tem que haver o marketing primeiro, que utilizará a publicidade como uma das suas ferramentas. Acho que não se sente uma sem sentir a outra. Não se fará uma coisa sem os primados que regem a outra. Ou seja, o marketing preocupa-se em desenvolver estratégias e a publicidade é focada em divulgar estas estratégias de forma com a comunicação e de forma persuasiva. Ou seja, o marketing é a parte de trás, é toda a estratégia. A publicidade é o veículo, então, é a ferramenta. Acho que nesse sentido, se calhar, é válido
se eu vir de encontro à tua pergunta, é válido nós podermos assumir que o que se nota mais, o que o público pode ver e sentir e ser impactado ou não, como disse o Páscoa, é a publicidade propriamente dita, porque ela vem como produto dessa estratégia. O que o público não vê é o que está por trás, é todo esse processo de preparação, de estratégia, todo esse estudo de mercado que há por trás, que envolve realmente um plano de marketing, um plano de publicidade, mas acho que em termos de impacto, em termos de abrangência, o que o público mais vê é a publicidade, o marketing. Neste contexto de publicidade, vem um bocado mais no back office, como se chama, como se diz. Pegando... Queres dizer alguma coisa, Petra? Okay. Pegando nessa parte da publicidade, que é o que vem ao público, como é que está a publicidade em Angola hoje? É uma pergunta um bocado subjetiva, ou seja, tem de ser mais objetivo na questão. Como é que está a publicidade? Ou seja, eu costumo dizer que estudo sem estatística é empirismo. Nós temos... Olha, podemos começar por aí. Eu queria mesmo fazer a pergunta o mais ampla possível para depois começarmos a pegar podemos segmentar, não é? Existe estatística sobre a publicidade em Angola? Sim, já existe alguma estatística. Nós podemos falar a nível primário do investimento, dos canais disponíveis para a divulgação da publicidade. Podemos falar de vários vetores para conseguirmos achar aqui uma resposta mais adequada à tua pergunta. Okay. Sim, pegando na estatística, por exemplo, um dos dados que nós temos é que nos últimos 2, 3 anos o investimento publicitário baixou muito. E ao baixar significativamente, automaticamente também baixam os orçamentos para as boas campanhas, porque fazer publicidade boa sai cara. Tudo bem que criatividade a gente pode dizer que não tem preço, mas os bons criativos devem-se pagar bem. A diferença, às vezes com uma campanha muito criativa pode-se conseguir resultados muito maiores do que com uma campanha massiva, não é? E isso é muito relativo, o que é criativo e o que é que não é. Mas, por exemplo, estávamos a falar, os dados que temos recentemente é que há pouco investimento na publicidade. E há pouco investimento na publicidade por muitas razões, mas pronto, há pouco investimento porque não há produto. Isto é, por exemplo, nos últimos 5 anos atrás, nós vimos muitos anúncios a carros, estávamos há pouco ali investidores numa pequena conversa informal, hoje não vimos anúncios a carros porque não há carros no mercado. E se as marcas de carros eram um dos 10º maiores setores de investidores em publicidade, decaiu, portanto há menos anúncio. Portanto, se não há produto, não há anúncio. Depois, fecham as fábricas, fecham as marcas, não há concorrência, não precisa anunciar. Se eu quiser ir comprar uma manteiga, só tenho uma no supermercado, até me dizem para não levar mais do que uma, não vale a pena fazer publicidade. É publicidade também, não? Sim. Pois isso, sem sombra de dúvida, são os efeitos também que a crise teve no setor da publicidade, certo? Correto. Eu penso em todos os setores há um conceito que, na minha opinião, é errado. Em tempos de crise, as empresas tentam encolher sempre a publicidade, ou seja, tentam cortar sempre a começar daí, ou seja, aquilo que nesta ferramenta de marketing é uma tendência natural dos gestores cortarem. Porque também eles de alguma forma percebem que o investimento que se faz em publicidade não gera necessariamente vendas, porque existe uma necessidade por trás disso, ou seja, e os bens de primeira necessidade são aqueles que em tempos de crise não sofrem, as pessoas não deixam de comer, não deixam de beber água, então eles olham para esses vetores e dizem, ok, olha, onde vamos cortar é precisamente aqui, nós estamos a gastar um dinheiro que é supérfluo, mas na realidade não é supérfluo. Tens de pensar da seguinte forma, aquilo que se investe em publicidade pode não gerar vendas, mas ajuda a manter cota de mercado. Mas depois, como é que você vai calcular a cota de mercado quando não existe alternativa? Como falávamos há bocado, existiam muitos anúncios sobre carros, não havendo carros disponíveis para compra, logo não há razão para publicitar. Exato. Voltando à minha pergunta inicial sobre a publicidade, como é que está a qualidade da publicidade que se faz hoje em Angola? A qualidade é relativa, acho que essa é a resposta mais fácil. Várias vezes as pessoas parece que conseguem facilmente definir uma coisa que tem a presença ou a ausência de qualidade, mas não é assim tão relativo, não é assim tão fácil. É dizer como é que está a qualidade da publicidade, o que para uns é bom, para outros pode ser mau. Na tua opinião E aí pessoal? se calhar tem que se segmentar ainda mais, porque depois
a própria publicidade em si, ela depois vai se desfazer, não é? Vai ser uma umbrella com vários outros subsegmentos. E então é preciso compreendermos em que parte de qualidade é que nós estamos a avaliar, qual dessa parte é que nós queremos trazer para a discussão. Por exemplo, podemos falar dos canais, dos meios de divulgação, enfim, e aí percebermos onde é que ela está boa, onde é que não está. Será que estamos a falar do marketing digital? Será que estamos a falar de rádio, spots de TV? Em geral. É isso mesmo, vamos chegar até aí, mas para fazermos esta análise, acho que é um bocadinho ilusório, não é? Dizer de uma forma geral, olha, a publicidade está mal. Podemos, por exemplo, num momento como esse, em que há crise, em que se calhar muitas empresas não estão a apostar em coisas de grandes formatos, estamos a falar dos outdoors e etc. Entender que se calhar para este lado não está assim tão bem, mas se calhar para o lado digital e internet e etc. as empresas começam a apostar mais um bocadinho nisso e aí funciona. Se calhar não dá para fazer grandes produções em spots de TV, mas dá para fazer em spots de rádio. Então é irmos um bocadinho, uma coisa de cada vez, para não estarmos aqui a sermos muito generalistas. Eu posso? Força. E, por exemplo, apesar de estarmos em época de crise e apesar do investimento publicitário ter diminuído muito, existiram coisas muito positivas. Começou-se a apostar cada vez mais em produções nacionais, ou seja, deixamos de depender tanto de, se calhar, ir produzir um filme lá fora, fazer um spot de rádio lá fora, uma sessão fotográfica lá fora, ou seja, começaram a aparecer novos players de mercados nacionais que aos poucos estão a ter a mesma qualidade que existia lá fora, ou na maioria das vezes ainda mais. Ou seja, o investimento diminuiu, mas de resto serviu para impulsionar o mercado local, o que é bom. Descobriu-se novos talentos. Sim. Muitos deles até já existiam, eram subvalorizados. Pronto, não tinham o espaço, se calhar, necessário, e o espaço que era importante para manifestarem, para demonstrarem o seu valor de mercado, aquilo que podiam fazer de positivo, e agora começa a haver. Eu aqui digo que se calhar um bocadinho mais felizes são aquelas empresas, aquelas instituições que sempre trabalharam no sentido de prover oportunidades tanto para o mercado estrangeiro como nacional, porque acho que é impossível falar de publicidade sem dizer que sempre houve essa simbiose entre quadros nacionais e quadros estrangeiros, porque nós sabemos quais são as dificuldades que o nosso mercado sempre teve em termos de profissionais capacitados, e sempre houve essa necessidade, e eu acho que isso não deve ser visto como uma coisa negativa, antes pelo contrário. Mas, como eu dizia, felizes são aquelas empresas e aquelas instituições que sempre conseguiram alinhar muito bem essas duas realidades, e num cenário de crise como essa, poderem então se calhar ter já algum contacto permanente, alguma margem de manobra para poderem contactar então esses profissionais que são 100% nacionais e que estão aqui, e que às tantas têm um trabalho que equivale muito àquilo que outrora vinha 100% de fora. Exatamente. Ok. E com custos mais reduzidos, não é? Acho que isso é... Eu também queria tocar nesse ponto, porque muitas das coisas, e falando sobre produtos que são fabricados cá, chegam a ser mais caros do que os que são importados. Em termos de publicidade, isso acontece ou chega a sair mais barato fazer o trabalho todo cá? Há de tudo. Sim. Há de tudo. Bom, sempre sermos muito vagos, deixa a pessoa dar mais chega um bocadinho. Eu acho que, voltando um bocadinho atrás, respondendo a sua pergunta, eu acho que a publicidade, nós já fomos mais ousados do que somos hoje. E porquê que houve essa redução? Porque havia uma concorrência maior, como estávamos a falar, e o que obriga as marcas a serem mais ousadas. E a concorrência faz isso. Portanto, já fomos mais exigentes, na minha opinião, na qualidade da mensagem. Eu acho que, se pensarmos um bocadinho, já houve filmes que nós comentámos mais vezes. Olha, acabaram de lançar este filme que eu gostei muito. Não quer dizer que não haja marcas hoje que o estejam a fazer, o que acho é que há em menos quantidade. Relativamente estamos a ver realmente, como disseram os meus colegas aqui, um crescente, uma nova onda de publicitários, e publicitários é tudo, desde os que fazem o anúncio e criam o anúncio, até os que trabalham na área, é muito vasto, até os que fazem a produção, não é? Filmam, fotografam, tudo isso pertence ao setor publicitário. Eu acho que estamos a viver uma série de anos ainda de experiências.
boas e más, mas ainda bem que elas existem, já devíamos ter vivido isso há mais tempo. Eu acho que essa dificuldade trouxe desafios, mas também trouxe oportunidades. O que eu lamento, pegando aqui um bocado nas palavras do Páscoa, é que, de alguma forma, por aquilo que eu noto, é que nós hoje estamos demasiado ocupados, os publicitários estão demasiado ocupados a tentar satisfazer egos de clientes, ou seja, o cliente quer fazer uma coisa de uma forma e contrata-te a ti como profissional para que o aconselhes a fazer da melhor forma, mas depois não te quer ouvir. E você, como publicitário, tem de satisfazer o ego dele, porque no fim do dia a máxima é quem manda é o cliente. Eu sou da opinião que na maior parte das vezes o cliente não sabe o que quer fazer, por isso é que te contrata. Eu ia dizer isso. Eu acho que aí é um problema do cliente em geral, não é só o cliente para a publicidade ou marketing. Acho que o cliente angolano é que tem essa característica. Não é só o cliente angolano, eu acho que é de certa forma universal. As pessoas são todas formadas numa ciência que é a ciência do achar, ok? Em que uma opinião tem mais peso pela sua posição do que propriamente a qualidade ou o poder de argumentação, ok? Tem mais peso pela posição. Ou seja, olha, o cliente está a falar, eu tenho que ouvir. E depois, nós várias vezes não conseguimos ser profissionais o suficiente para dizer não. Porque não é uma boa prática, não é uma boa experiência. Imagina, se tu fizeres um trial duas vezes, alguma coisa boa não estás a fazer. Trial é uma vez. Faz uma vez, notas, levantas a estatística e diz não repito mais. Pegando nas suas palavras, há um problema que é o receio do cliente. Nós vimos muitos profissionais que se foram embora. A crise, na minha opinião, levou também a uma perda de quadros nacionais. Houve pessoas que foram à procura de melhores condições de vida e que saíram daqui, angolanos. E há angolanos que estão a abrir as suas empresas de publicidade. Só que porque antes eram criativos, por exemplo, e agora se tornaram gestores, acabam por amarrar o burro à vontade do freguês, como se diz na gíria. E acabam, portanto, não bater tão de frente. Quando nós estamos numa estrutura maior, nós criativos estamos mais protegidos. Isto é, eu posso pensar só na ideia e na publicidade e não tenho que pensar tanto nas contas que tenho de pagar. E eu acho que, lá está, estamos a falar de experiências. Isso começa a ver-se em alguns dos nossos casos. O que faz com que, na minha opinião, alguma da boa criatividade não veja a luz do dia. Por isso é que há muitos bons profissionais, quando colocados em certas áreas, principalmente quando saem de áreas criativas para áreas de gestão, o cenário muda completamente, porque aquela pessoa que às tantas só tem que estar a pensar, como se diz entre aspas, em bonecos, às tantas tem que estar a pensar em contas para pagar, em resultados. A realidade é totalmente diferente. Exatamente, a realidade é totalmente diferente e isso tira tempo de qualidade que aquela pessoa podia estar ali a produzir bom material, como estamos aqui a falar de campanhas se calhar mais criativas, mais apelativas, mais inovadoras, e aquela pessoa vai fazer o básico, o médio, não é, de mercado, porque é o que ele pode oferecer no momento, porque o que sobra do resto do tempo dele é para ele estar a pensar nisso. Uma outra questão que também surge aqui, eu acho que é oportuno discutir, é a questão também da formação, já que estamos a falar de qualidade, de quadros e etc., é também a questão da formação. Infelizmente nós ainda não temos universidades com cursos de referência na área de publicidade aqui em Angola. Faz-se algumas coisas, pronto, não posso falar da carteira completa de todas as universidades que cá estão, mas até onde sabemos e aquilo que se calhar a experiência nos vai trazendo, principalmente no meio de trabalho, é que a maior parte das pessoas que realmente dominam a área ou se formaram fora daqui, ou então começaram a ser formadas aqui, mas já dentro das empresas para onde foram trabalhar, aprenderam com outras pessoas, tiveram acesso a planos de formação e também para aprender a nadar. Exatamente, isso de certa forma também acaba um bocado por comprometer o número, não é, em termos de qualidade de profissionais que há no mercado. Por isso é que depois temos aqueles momentos de crise em que os bons profissionais estão todos, digamos assim, tomados, não é, pelo mercado, e depois não há assim essa variedade. Acho que a questão da formação, principalmente a nível superior, também tem que evoluir e mais, tem que se descortinar mais isso, porque muitas pessoas não sabem o que é ser formado em publicidade. Muitas pessoas estão a estudar, pronto, os miúdos estão no ensino de base, passam para o ensino médio, e acho que os cursos de publicidade, de design e etc. são cursos que não vêm assim à baila. Hoje, se calhar muito por conta da internet, não é? E por esse contato que temos,
nessa aldeia global, vamos sabendo, vamos sendo influenciados, redes sociais, mas muitos miúdos chegam à 12ª classe e eles não sabem que há a possibilidade de se formarem em publicidade e trabalharem nesta área. Mas também tem um bocado a ver com a percepção dos educadores, ou seja, se você dizer que vai, quer seguir uma carreira de publicidade, a primeira coisa que eventualmente o pai e os familiares mais próximos irão dizer Eu não pago. do que é que vais viver? Sim. Vais fazer bonecos? Estás a maluco? Do meu Vais dinheiro eu chegar não aí a pago. desenhar ou a fazer vídeos e Ou coisas seja, assim. nós temos uma ideia das profissões muito ligada ao rendimento que vamos ter e à capacidade que teremos de pagar contas no futuro. Mas pelo que eu sei, ganha-se bem em publicidade. Ganha. Sim. Mal não se ganha. Mal não se ganha. Não, ganha-se assim, pode ser. Um bom publicitário ganha acima da média. É verdade. Agora, deixa-me só acrescentar uma coisa, desculpa, Sim, sim. não sei se já precisas passar para outra parte, mas é assim, À vontade. eu como alguém que trabalha numa agência de publicidade, acrescentando aqui um bocadinho mais de achas para a fogueira, não encontro profissionais para contratar. Não tenho publicitários, eu não tenho redatores publicitários. Se tivermos a falar o que é um redator publicitário, alguém sabe escrever? Sabe Isso escrever, é sabe um escrever problema para, muito, sabe escrever muito para grave. 30 segundos, não é escrever um livro. Deixa-me só resumir aqui um bocado o que o Páscoa está a dizer. É alguém que saiba dizer o óbvio de uma maneira diferente. Alguém que consiga dizer o inesperado. Porque... Cativar alguém com as palavras. Que não traga Depois- textos jornalísticos, porque o que muitas vezes há. E São jornalistas provavelmente adaptados à sim, publicidade. são jornalistas adaptados à publicidade e depois tem que estar a fazer. Isso é mau? É assim, é mau porque é bom que cada, como é que se Macaco diz, no cada seu galho. macaco esteja no seu galho, vamos assim dizer. Não é que a pessoa não tenha essa capacidade e não possa fazer. Mas se for uma pessoa que de raiz tenha as suas capacidades, não é, para aí voltadas, então não se tem que estar a fazer adaptações, porque aí perde-se tempo, porque o jornalista que escreve para a publicidade vai ter que estar a fazer rearranjos a textos e depois esse texto vai ter que passar por crivo, ou seja, é uma pessoa que não está para ali voltada a 100% e depois acontecem as pérolas que às vezes encontramos por aí. Estamos de volta à nossa conversa sobre a publicidade em Angola. Antes do intervalo estávamos a falar sobre o ensino e os cursos e a percepção que se tem em geral sobre os cursos para a publicidade em geral e para o pessoal cá em Angola. Em termos de faculdades cá em Angola, cá em Luanda, o que é que nós temos de cursos para a publicidade ou marketing ou para os dois? Penso já haver em algumas universidades que têm faculdades de marketing. Agora, falar propriamente de publicidade, não conheço assim nenhuma que possa citar ou que possa aconselhar a quem está lá em casa a fazer um curso. Alguém que queira seguir ser um profissional de publicidade, como é que pode fazer isso? Onde é que pode começar? Começa logo aos 5 anos, não é na faculdade. Começa muito mais cedo. Mas, okay. Um publicitário, falando na minha área, tem que ter uma visão muito global de tudo. Nós na gíria costumamos dizer que o publicitário tem uma cultura PISA, que é muito extensa e muito fininha, pouco profunda. Mas tem que saber tudo, porque um dia nós estamos a querer anunciar um carro, outro dia estamos a querer anunciar um supositório. Não me levem mal, mas é assim. Então, nós temos que saber um bocadinho de tudo. Depois, a publicidade é algo que ninguém gosta. Vamos ser honestos, ninguém gosta de publicidade. Nós gostamos de rir, gostamos de nos envolver, gostamos de nos informar e a publicidade, de vez em quando, faz essas coisas. A publicidade é intrusiva. A publicidade vem ter connosco, ninguém chamou. Ninguém disse, olha, agora quero ver publicidade. Então, a publicidade, quando é intrusiva, ela tem que entrar de uma forma cativante. Portanto, eu tenho que cativar da mesma maneira, mal comparando, quando um homem ou uma mulher quer seduzir alguém. Não é? Para ele, como é que eu vou, fica a pensar que frase é que eu vou dizer, como é que eu vou sorrir, que passos de dança é que eu vou dar, é a mesma coisa. Ok. Então, vamos preciso, sim, continua, desculpa. Muito rápido. É preciso ter uma noção um bocadinho, primeiro de tudo, que é comunicar, todos nós somos comunicadores, não é? E para comunicar eu tenho que fazer chegar uma mensagem até alguém, mas essa pessoa não quer receber a minha mensagem. Então, se não a quer, eu tenho que saber como é que, estudar aquela pessoa e perceber como é que eu vou cativar primeiro que tudo a atenção dela. Depois tenho que dizer alguma coisa relevante. Não basta pôr um bonito vestido
tem que dizer alguma coisa interessante. Era aí que eu queria chegar. Vamos supor que o menino de 5 anos começou a publicidade, mas depois tem que chegar a um sítio para aprimorar essas questões, para passar essas questões para o lado profissional, saber como cativar as pessoas que ele quer que ouçam a sua mensagem. Onde é que se consegue fazer isso cá em Angola ou cá em Se Luanda? estiveres a falar da faculdade, claro, pronto, quando eu digo 5 anos, primeiro que tudo ele tem que ter uma cultura geral muito grande. A gente também na brincadeira diz que tem que ter legos. Tem que saber, tem que ter coisas. Os pais têm que puxar pela criatividade deles, se não é o pai, as pessoas, exatamente. Tem que saber tudo, tem que ir, se não há ir às exposições, tem que ter experiência de vida. Há uma série de publicitários que não são formados em publicidade, mas são pessoas extremamente criativas. E isso é uma coisa que neste país, felizmente, temos muito, gente criativa. Depois falta encaminhá-los e dirigi-los. É claro que as faculdades vão trabalhar nisso, mas se não souber escrever português, se não tiver tido desenho quando era pequeno, se não tiver tido estas coisas mais criativas, música, por exemplo, é importante ter música. As pessoas acham que tem que ter matemática só. Se tiver este lado mais, vamos lá, sensível e mais criativo, dará uma pessoa muito mais atenta e provavelmente quando entrar na faculdade poderá ser um bom publicitário. Agora, o que acontece com a faculdade aqui de publicidade é o que acontece com os cursos também. Nem sempre são bons. Podemos dizer que, de certa forma, os pais ou encarregados de educação têm um peso para guiar os seus filhos para este campo, publicidade? Porque há bocado tivemos a dizer que a publicidade não é vista como um bom curso, uma boa fonte de rendimento. Né? Mil vezes ir para a engenharia ou economia, etc., mas a publicidade e marketing, nesse caso, não é visto com os mesmos olhos. Pois é uma tentação natural de guiar os filhos para cursos que deem um maior rendimento ou daqueles que estão mais em voga do que propriamente o curso de publicidade. Ou seja, se não houverem universidades que ofereçam esse curso, muito dificilmente os pais saberão da existência dele e da utilidade do curso e aconselharão os filhos ou as pessoas mais próximas a fazerem. Eu penso que é uma decisão natural de quem não está disposto a uma realidade não consiga aconselhar quem quer que seja de fazer isto porque não sabe quais é que são os benefícios práticos. Não é? Isso também não terá a ver com a questão que estamos aqui a dizer que não se vê muito nas universidades cá esses discursos? Pois penso que também a decisão universitária é um bocado a decisão de gestão, ou seja, nos dias de hoje, por aquilo que é a minha visão, as universidades investem em cursos que também são lucrativos para eles. Não estou a ver uma universidade a apostar para um curso simplesmente por apostar, ou seja, até porque o número de universidades que temos cá à altura, penso que é bastante reduzido. Portanto, temos aqui algumas infraestruturas aparatosas, mas universidades propriamente ditas, desculpem, não. Sim, e depois é isso que acaba depois por criar esse fosso na formação, porque, por exemplo, na questão de marketing, a maior parte das universidades em Angola que lecionam, não é, os cursos de marketing, é marketing voltado principalmente para a área comercial, é gestão comercial. Acho que a denominação do curso é gestão comercial e marketing. Não é propriamente o marketing voltado para a comunicação, marketing para a publicidade. E então aí as águas começam a separar-se e depois não que eu conheça de forma reconhecida nenhuma universidade em Angola que tenha um curso de publicidade e propaganda, por exemplo. Se existe, acho que falta-me essa informação, mas acho que não há. Paralelamente a isso, nós acho que é a oportunidade também que há, não é, de olharmos para isso. Pode não haver estrutura ainda para termos universidades com esse curso, porque se calhar também faltam profissionais para serem os professores, exatamente, porque assim, se temos esse déficit que temos de quadros qualificados no mercado, para a docência então deve ser muito mais grave, porque o grau de exigência é maior, a responsabilidade é maior. Então, de certa forma, se não há quadros para lecionar, se calhar não é assim tão mal pensado não existirem os cursos para depois não termos, cursos de pessoas com pernas partidas, não é? Alguma coisa deveria fazer-se para que... Exatamente, tem que se começar a fazer e a apostar nisso. Uma das coisas que se pode fazer em paralelo são alguns cursos que se fazem à parte, por exemplo, no caso dos designers, os cursos profissionais, os cursos por módulos que vão acontecendo, e eu acho que isso não acaba por dar aquela
aquele sustento, não é, profissional de que a pessoa precisa, de que o estudante precisa, mas é uma janela aberta. E depois há aqueles que se calhar têm um bocado mais de sorte, vamos assim dizer, e têm a oportunidade de estudar fora, de se formar fora e terem acesso então a uma formação muito mais qualificada. Vou só ler aqui uma pergunta que foi enviada por um ouvinte. Ele diz: olá, boa noite painel, a minha pergunta é a seguinte: será que a publicidade em Angola tem alcançado os objetivos pretendidos? Pinto da Silva. O que é que vocês têm a dizer sobre isso? Será que a publicidade em Angola tem alcançado os objetivos pretendidos? Depende qual é o objetivo da publicidade. Por exemplo, uma boa publicidade tem que ser sempre avaliada, os resultados. Sejam resultados que tenham a ver com brand awareness ou resultados financeiros. Por exemplo, se eu fizer uma campanha multimeios que queira lançar algum produto, e se efetivamente eu ter tido muitas ativações desse produto, é óbvio que a publicidade foi bem alcançada e efetivamente isso viu-se nos dados que foram apresentados. Eu pessoalmente acho, em geral, sim. Em geral, qual a tua opinião sobre o que é que a publicidade tem alcançado? A publicidade tem alcançado resultados visíveis, que podem ser de forma financeira, e resultados de visibilidade de marca. Ou seja, eu se deixo comunicar a minha marca, a partir dela não está no mercado, a partir das pessoas vão deixar de falar dela. Tudo depende qual é o objetivo dos clientes ou das pessoas que têm poder para definir isso. Qual a vossa opinião sobre o uso excessivo de calão na publicidade hoje em dia? Eu pessoalmente discordo. Eu acho que num mercado como Angola, que há realmente um déficit relativamente à escrita e ao vocabulário, acho que todas as marcas deviam ter uma preocupação didática de falar bem, de ensinar como é que se fala, de utilizar os termos gramaticais corretos. Pessoalmente, eu acho que devíamos evitar o uso da gíria e do calão. Eu sou totalmente contra o uso da gíria e do calão. Acho que as línguas não são estáticas, nem elas evoluem, mas as línguas só podem evoluir quando já estiverem sólidas. Penso que na língua que nós utilizamos para nos comunicar, que é no fundo a nossa fonte de união, Angola, falando como um país completo, não é sólida, as pessoas nós não falamos bem, usamos mal os termos gramaticais. Portanto, é arriscado começar a evoluir em neologismos quando não se fala bem a língua padrão. Eu sou totalmente contra. Estás-me a dar a palavra a mim, não é? Desculpa, estou a falar, não é? Eu sou a favor do calão. Isto é só para dar aqui um bocadinho de audiência. Vamos lá ver. O que os meus colegas disseram atrás, eles estão a falar do ponto de vista da marca, e acho que sim. A marca identifica-se com um certo tipo de comunicação e será fiel até ao final. Eu já estou do lado de quem faz a mensagem, como publicitário, e tenho que obedecer à tal identidade da marca. Se determinada marca diz assim, não vamos usar calão, Se me permitirem usar o que eu puder usar dentro do código da publicidade e da ética, eu vou usar o que eu puder para chamar a atenção das pessoas e para que as pessoas se identifiquem comigo. Mas lá está, assim, no final, a marca pode não se reconhecer nessa mensagem e dizer assim, olha, peço desculpa, mas acho muito giro que tu acabaste de escrever, acho que é muito criativo, acho que toda a gente vai falar disso, mas isto aqui não é um grupo nós não somos um grupo de Kuduro, nós somos uma marca, temos uma instituição, temos uma série de normas e de filosofia, portanto não vamos por aí. Agora, assim, publicidade, como estávamos a falar há pouco, é chamar a atenção, não é? E depois chamar a atenção é realmente comunicar. Pegando ainda nisto e dando a volta outra vez. Eu acho que há muita publicidade que nós vemos aqui e que temos vindo a ver e que não é minimamente eficaz. Muitas vezes confunde-se publicidade com comunicados. Assim, nós, com frequência, vimos anúncios de 2 minutos. Que parecem, já não digo feitos por jornalistas, mas pelo assessor do gabinete de comunicação do ministro. Não estou a dizer que o Ministério é. Mas assim, as pessoas têm que entender, e muitas vezes quem está do lado da comunicação, que o consumidor já tem escolha. O consumidor tem o poder. E esta frase não é recente, esta frase tem mais de 15 anos. A partir do momento tem o controle remoto e tem o poder. E agora não é só o controle remoto, tem o controle remoto numa mão e tem o smartphone na outra mão. Exato.
Eu posso dizer que a minha mulher consegue ver um filme e estar nas redes sociais ao mesmo tempo. Faz-me imensa confusão. Mas tem que viver com isso, por bem do nosso amor. Eu acho que é mais pela sua vida. Exatamente. Hoje por hoje as pessoas são todas multitasking. Exatamente. Dizemos que hoje temos mais do que 24 horas, temos 48 horas ou 62. O que é que acontece? Muitas vezes as pessoas esquecem-se e dizem assim, olha, então eu vou... Agora, o que é que eu quero passar na minha mensagem? Eu quero passar na minha mensagem, e em vez de começar a selecionar o que é que tem que passar, ou como é que vão dizer, dizem aquilo exatamente que gostariam que o outro, que o consumidor entendesse. Mas é preciso codificar uma mensagem. Codificá-la de uma forma criativa, interessante e até simplificá-la. Depois as pessoas escrevem um testamento de 2 minutos e depois estão à espera que aquilo surta efeito. Pois é, assim, E isto são publicidades que são tiros ao lado. Por exemplo, muito rápido, quantas vezes nós vemos campanhas a dizer senhor condutor, se conduzir não beba, está a ir contra a sua saúde e contra a saúde dos outros. Eu peço desculpa, mas isto é o quê? Sim. Não é? Comunicado. Isto é um comunicado. Concorda? Isso é o briefing, o que nós em publicidade chamamos o briefing, a encomenda da publicidade. Agora diz-me lá isto de uma maneira impactante, criativa e que a pessoa, quando pegar no carro, continua a lembrar-se disto. E isso é chamado de fazer realmente publicidade. esse efeito E aí se transforma em mudança de atitude. E aí que roça o achômetro. Nós que estamos na área, nós conseguimos dizer claramente, olha, isto não vai funcionar, é muito texto, a atenção do outro lado é reduzida, mas a pessoa insiste, não, eu tenho que passar a informação do Instituto, para quem é que é dirigido, quais são os contatos, ou seja, é um comunicado. E por mais que tu tentes explicar, às vezes é mesmo muito complicado. E muitas vezes, e principalmente com esse acesso agora que há à informação, o cliente ou a pessoa que precisa realmente do conteúdo publicitário, ele também já vem com uma certa ideologia de como é que a coisa tem que ser feita. Às vezes até PhD. Exatamente, faz essa encomenda e depois, mas eu quando vim no sítio X, ou quando trabalhei com outra empresa, ou quando viajei para não sei aonde, eu vi que eles lá fizeram assim e agora não é você que vai me dizer que não é assim que se faz. Só que há uma coisa, e isso para mim é o calcanhar de aqueles para mim, que é a questão do contexto. Tudo tem que ter um contexto, a comunicação tem que ter um contexto, a publicidade tem que ter um contexto. Nós temos que conseguir medir realmente o impacto, porque assim, não é só o que nós dizemos, é como dizemos e como é que aquilo volta para nós. A tal questão, por exemplo, dos resultados, é assim, eu chegar lá fora agora e ter uma placa de 3 metros que diga Rádio Mais, é uma coisa. Eu realmente perceber quantas pessoas ouvem a Rádio Mais, quantas pessoas veem a placa, param, perguntam, fazem coisas, falam entre si, passam a palavra a outras pessoas, ou seja, aí é que eu vejo que realmente a minha placa de 3 metros lá fora realmente teve algum impacto. Na questão da qualidade, ou não, e pronto, nessa questão de usar a gíria ou o calão e etc, nós estamos em tempos de populismo. Infelizmente, e há muitas marcas que estão a escorregar nessa casca de banana porque estão a fazer a leitura de mercado de que para se chegar à população, a todos os escalões da população, é necessário falar desta determinada maneira. E essa como é que eu posso dizer, essa escorregadela do populismo, ou seja, vamos ser populistas, vamos usar esses termos porque é isso que as pessoas das massas falam, então vamos chegar assim para chegar até elas. Só que também há esse lado, como dizia a Petra, o lado didático. Às vezes a pessoa não está familiarizada com aquilo, mas também tem a oportunidade de aprender, de conhecer e de enriquecer o seu vocabulário, de se questionar. Olha, aquela publicidade da empresa tal falou sobre isso, o que é isso? Ou seja, despertar nas pessoas esse sentimento, não é só agora estamos aqui todos a falar a mesma língua. Na maior parte das vezes o que origina isso é a falta de foco, né? Quando a marca não tem foco e quer servir não será o imediatismo também, de certa forma? Sim, quando a marca quer servir a todos os segmentos, quando a marca não limita o seu território, tenta abranger, eu costumo dizer que às vezes expandir reduz aquilo que é o peso da marca, aquilo que é a qualidade da marca, mas como tu estás focado em várias coisas ao mesmo tempo, não consegues definir qual é que efetivamente são os objetivos, porque a publicidade deve responder a uma necessidade imaginária ou real, period. Mas é difícil tu definires qual é que é essa necessidade real quando não há planning, que no fundo é a disciplina que introduz o consumidor no meio do processo de construção da publicidade.
Antes do intervalo estivemos a falar sobre o uso do calão e da gíria na publicidade e eu vou fazer uma outra questão muito semelhante, mas com uma diferençazinha. Para além do calão e da gíria, tem-se notado também muito o uso de palavras erradas, como o caloriar. Essa foi para mim. Exatamente, bem mesmo. E já agora, só um parênteses aqui. Eu conheci o António Páscoa, se calhar há um ano, mais ou menos atrás, num workshop, e este foi uma das conversas que nós tivemos, foi o uso destas palavras em publicidade e quais os efeitos que ela tem no público em geral. Né? Então eu queria trazer esta pergunta agora para todos vocês e ouvir a vossa opinião também. O que é que vocês acham sobre o uso de palavras erradas, que nós já sabemos à partida que são erradas, mas mesmo assim conseguimos ler com 1 metro de altura nos outdoors pela cidade, ou mesmo ouvir nas estações de rádio ou televisão? Atenção que para o caso que acabaste de citar, ele foi feito de forma propositada, né? Foi feito com propósito, e acho que se depois forem medir o alcance da coisa, o propósito foi alcançado. Há bocado, quando defendia que não concordava com o calão e com as gírias, também é um bocado devido à influência que tenho da marca para qual trabalho, ou seja, eu acredito que os territórios podem mudar, mas as marcas não. As marcas têm códigos e têm características que não devem mudar, ou seja, independentemente da mudança do território. Mas, entretanto, se porventura acontecer o mercado exigir que a marca mude, há duas opções, ou várias opções. Uma delas é seguir as tendências do mercado, que é isso que acontece no mercado e que a Janira falou agora um bocado, que nós às vezes escorregamos nessas cascas de banana do tal populismo e seguimos essa tendência, ou se nos casos mais drásticos destruímos no fundo o planning que nos levou a tomar a decisão de enveredar por aí, ou então aguentamos firme até que haja uma nova tendência e seguimos-la. Mas será que temos que chegar até o ponto de, mesmo sabendo que é uma palavra errada, uma expressão errada, irmos em frente e publicar? Eu quero 5 minutos para contar a história, pode? Depende da estratégia. Aquilo que tem uma estratégia por trás da decisão, houve um objetivo. Aquilo foi feito de propósito. Da outra vez eu não contei a história. Okay. Deixa-me contar-te a história do caloriar. Muito rápido. A culpa é minha. Essa parte da história tu contaste. Não, mas há coisas antes, pronto, muito por alto. E é interessante que vamos passar por alguns tempos que já estivemos aqui a conversar. Aqui há uns anos eu fazia parte da equipa que estava a pensar um novo posicionamento para a Sumol. Os estudos de mercado, e sim, fazem-se estudos de mercado, não somos só artistas à toa, diziam que e os estudos de mercado era falar com uma série de consumidores de classes sociais diferentes, em bairros diferentes, idades diferentes, que nos dissessem, com uma série de perguntas, como é que eles entendiam o Sumol. O Sumol estava na altura a concorrer diretamente com a Blue, acho que não sei, já não tenho certeza. Vamos dar nomes às coisas porque acho que é mais interessante para lá em casa. E o que é que acontecia? O Sumol era entendido pela maior parte da população como um refrigerante ou uma gasosa comportada. Muito bem comportada. Algumas pessoas diziam, se ele estiver na festa é aquele que não dança. E o briefing dizendo assim, precisamos de posicionar o Sumol um pouco mais próximo do novo consumidor. O Sumol vivia muito de um reconhecimento antigo, dos anos talvez 80, 90, mais 80, 90, quando estava sozinho. As marcas, como as marcas da Refriam ainda não existiam, não estavam tanto no mercado, e ele nunca se mudou muito, estava acomodado. O que é que acontece? Precisava-se que esta população nova que estava a surgir, felizmente temos um país que todos os dias está a nascer pessoas, portanto o mercado aumenta, cada vez mais jovem, e estas pessoas, para eles, Sumol não lhes dizia muita coisa. Era um bocado a bebida dos pais delas. Lá está o bem comportado. E a Blue vinha cheia de ousadia. Uma Unitel também. Vinha cheia de ousadia. E então nós precisávamos nos aproximar. Fizemos um pequeno estudo de mercado, que valia o que valia, como fomos nós que fomos para a rua, não contratámos profissionais, isto é, fomos publicitários, mas não profissionais de estudos de mercado. Pegámos em câmaras e pedimos às pessoas o que é Sumol, não sei o quê, e
pegámos nisso e com essa informação recolhemos alguns vídeos, fizemos uma campanha. Na altura metemos no avião, fomos a Lisboa mostrá-la, porque a Small não estava a fazer aqui, e quando chegámos a Lisboa, felizmente, o diretor de marketing disse: está tudo errado, não vale nada isso que vocês fizeram. Mas, entretanto, nós mostrámos o estudo de mercado, entre aspas, os filmes que tínhamos feito, com as pessoas, testemunhos, que não eram filmes publicitários, eram apenas testemunhos, e ele disse: é isto que eu quero isto mais autêntico. E havia lá pessoas que diziam essas coisas erradas, tu disseste muito bem. O caloriado, havia outras pessoas que diziam que Small é importante. Coisas que não fazem sentido, mas que fazem sentido lá naquele momento. Outros diziam que Small dava arrepios na cabeça, era o Small limão, e nós pegámos naquilo que nós achámos mais engraçado e lançámos e fizemos uma campanha com estas frases de mau português, por assim dizer. Teve um lado interessante, aproximou-se muito, e depois teve um lado que isto pode ser um case study, se quisermos agora falar, que foi: nós aproximámos tanto com esta campanha que pela primeira vez o consumidor angolano entendeu que, olha, eles estão a falar como eu. Até agora tudo bem, aproximámos dele. O problema é que, por coincidência, a Small estava a lançar uma lata nova. E lançou uma lata completamente nova, retro, inspirada nos anos 80. Ao mesmo tempo, não tirou do mercado a lata antiga. Ora, quando nós lançámos este vídeo com estas expressões, vá lá, mais populares, era anunciar com a lata nova. De alguma forma, e lá está, o consumidor está-nos sempre a surpreender e devíamos ter feito os testes. O que é que aconteceu? As pessoas entenderam que, ok, então esta lata nova, que tem esta publicidade que é mais terra a terra, é a Small, que é feita em Angola, e não era toda feita em Portugal ainda. E a outra lata é a que é feita em Portugal. Infelizmente, as pessoas ainda não acreditavam tanto no produto nacional e aquela lata não estava a vender, porque era feita em Angola. Isto é, as pessoas reconheceram a expressão como sendo uma expressão angolana, logo esta lata é feita aqui, este Small não está tão bom como o outro Small. A questão que eu coloquei há pouco... Deixa só reforçar aqui um bocado aquilo que teve aqui a dizer o Vasco, desculpa. Isso é uma questão de comportamento. Às vezes acontece uma pessoa dizer assim: olha, eu não gosto muito de fazer compras no supermercado, mas lá vou porque tem estacionamento. Ok? Acontece, ou seja, e por isso é que a criatividade às vezes deve focar mais no comportamento do consumidor e muito menos na importância do insight, ou seja, eles fizeram aquilo que é fantástico no planning, ou seja, tinham um objetivo de negócio, depois tinham um objetivo de marketing e a seguir fizeram a publicidade porque também tinham um objetivo, ou seja, e a estratégia criativa seguiu muito esse objetivo. É daquelas coisas que eu gosto de fazer, tipo, no fundo, planificar tudo aqui para trás e depois, quando o resultado final vem à rua, quem está lá em casa, a maior parte das pessoas que vê a comunicação não sabe que processo é que tiveram de seguir para que aquilo chegasse à rua, ou seja, no fundo o que eles fizeram foi observaram as pessoas, fizeram uma técnica que é fixe, que é a Vox Pop, no fundo dar a voz às pessoas para depois construir o processo, no fundo introduzir o consumidor no processo de planeamento da campanha. Eu entendo superficialmente esse processo, né? A minha questão é justamente quando isso vem cá para fora, para o público, que é, mais uma vez, uma palavra errada que está a ser oficializada, se assim podemos dizer. E é aí que eu quero tocar. O que é que vocês acham sobre isso? Qual é o efeito positivo, se é que existe algum, e o efeito negativo disso? As senhoras estão a falar um pouco. Silvio, eu acho que os efeitos positivos que podemos ver nisso é a proximidade. O primeiro de todos é a proximidade que a marca consegue criar, e aqui o Páscoa explicou muito bem que eles, a Small, não é? Com essa campanha conseguiu realmente estar mais próximo do consumidor. Se calhar em termos de número, em termos de crescimento de negócio, em termos de aumentos de venda, se calhar ainda no contexto da lata antiga e tudo mais, também se conseguiu chegar lá. Mas aí é que está, é neste momento e é em circunstâncias como essas que realmente as marcas se devem perguntar o que é que elas querem fazer e até que ponto ou até onde é que vão para defender o seu DNA.
Se no momento em que é preciso fazer essa mudança de paradigma, em que é preciso apresentar um novo produto e etc., a marca realmente quer fazer esse 360 e quer se calhar ou deixar para trás, ou vamos assim dizer, dar um refrescamento àquilo que vem a fazer há muitos anos, porque a marca em si, o DNA da marca não é uma coisa que se faz num dia, num brainstorming, é uma coisa que vai sendo criada e vai sendo sedimentada ao longo dos anos. Então, é a própria marca, são os donos da marca realmente decidirem se querem fazer aquilo daquela forma ou se querem fazer algo em paralelo, ou seja, nós vamos mexer um bocadinho aqui, vamos trazer uma abordagem um bocado mais jovial, um bocado, se calhar, mais popular, até não há mal nenhum em as marcas serem populares. E o efeito negativo disso? Agora, o efeito negativo é essa parte, é de realmente influenciarmos negativamente. Nós temos uma sociedade onde nós temos um número muito grande de pessoas que não estão alfabetizadas e temos um número maior ainda, um número mais gritante, de pessoas que estão mal alfabetizadas. Ou seja, pessoas que até frequentaram a escola, que sabem assinar o nome, que sabem escrever, mas que depois têm sérias dificuldades na compreensão, na interpretação de textos e de mensagens que são passadas, e é esse cuidado que se calhar a marca deve ter. Eu aqui não vou particularizar. Que não sabe filtrar exatamente o que vem da televisão. Exatamente. Acha que tudo o que vem da TV é bom e nem sempre é. Isso levanta uma outra questão. Como é que se faz essa filtragem em televisão, em rádio, em outdoors, cá em Angola? Se é que é feita? Existe a lei da publicidade. Sim. A lei da publicidade existe. E quem é que está... Mas quem é a polícia? A primeira lei da publicidade que saiu em Angola foi apenas em 2002. Exatamente, é uma lei de foi muito tarde. Acho que essa foi a altura da constituição da associação, né? Que é quem tem influenciado na criação da lei. Tu tens uma lei nova que foi aprovada o ano passado. Foi o ano Sim, passado. em março do ano passado. Uma lei, desculpa? Tens uma lei nova, quer dizer, foi reformulada em março do ano passado. A lei da publicidade foi reformulada. E teve realmente mudanças que se podem ver. Eu posso dizer para as pessoas mais gritantes, quando digo gritantes, se calhar que as pessoas vão ver. Por exemplo, o horário das bebidas alcoólicas mudou. Sim. Claramente mudou. Das 7 da manhã até às 21, eu não posso fazer publicidade. A questão de E menores até nas às 18. campanhas também mudou. Exatamente. Está bem mais claro. Os outdoors perto de bebidas alcoólicas ao jogo, perto das igrejas, estão a ser retirados, perto das escolas estão a ser retirados, perto dos hospitais. E é verdade, estão a ser retirados. Agora, há muito mais coisas dentro da lei da publicidade que têm em vista também a defesa do próprio consumidor, que ainda não estão todas a ser tomadas. Mas a lei é recente e os próprios publicitários, e quando eu digo publicitários, estamos a falar desde os anunciantes até ao próprio meio do veículo publicitário, está a tomar conhecimento desta lei. Também é verdade, temos um ministro de comunicação que assumiu funções recentemente, e é preciso criar-se uma comissão, que é a tal comissão que tem representantes de todas as áreas, desde a juventude, as mulheres, o consumidor, que é um colégio que terá que tomar conta dessa Tomar conta, exatamente. O próprio mercado já se está a arrumar. Por exemplo, o caso dos concessionários de outdoors, portanto, os painéis que vemos na rua, são os outdoors, eles próprios já se estão a autopoliciar. Esta palavra não existe. Estão-se a autopoliciar. Isto é, eu quando hoje pego quando eu peço a uma concessionária de outdoors, saber quais é que estão disponíveis, muitas destas concessionárias já dizem aqui não pode meter bebida alcoólica, aqui não pode meter jogo. Mas há muitas outras coisas que ainda não se estão a fazer. Porque assim, há aqui três responsáveis, que é o anunciante, a lei da publicidade tem coimas, ou multas, como quisermos, e as multas dividem-se entre o anunciante, o veículo, neste caso, se eu estivesse aqui a anunciar alguma coisa na vossa rádio, por exemplo, se estivesse a fazer um anúncio de bebida alcoólica às 14 horas, na Rádio Mais, a Rádio Mais também seria multada. Seria, neste caso, a cerveja, faz conta que tinha feito isto, a agência de publicidade e a rádio. Lá está, tudo isto ainda está a ser organizado. Ainda está muito fresco. E depois ainda tem a parte informal da coisa. Ou seja, tudo isso que estamos aqui a falar, muito bonito, muito bem enquadrado, está-se a lutar, não é, para se organizar as coisas, mas depois há uma grande massa de pessoas, de empresas a produzirem publicidade, se é que podemos chamar de publicidade, vamos ser honestos, mas que não estão inscritos, empresas que não estão registradas, mas que atuam no mercado, que realmente produzem material publicitário
publicitário, o produto vem a público, anunciam e que precisam realmente de passar por essa, ou seja, essa parte de fiscalização. O próprio Ministério da Comunicação Social e os seus agentes têm um trabalho muito, muito grande pela frente, porque depois, naquele momento, vamos dizer assim, de casa desarrumada, de falta de fiscalização, falta de multas e etc., claro que muitos aproveitaram a oportunidade exatamente para fazer das suas. Mas sabes que esse tipo de coisas confundem-se facilmente com a censura, e acho que o medo da censura, de certa forma, faz com que também haja uma retração naquilo que é o policiamento que deve ser feito a esse tipo de coisas. Porque é uma linha muito tênue que separa uma coisa da outra, ou seja, a fiscalidade da censura. Por isso é que deve vir a legislação, a Exato. regulamentação, tem que haver leis. regulamentos em que realmente essas coisas estejam miuçadas. O que é o que é que pode, o que é que não pode. Para sabermos depois Porque onde é é que que não vai se podemos encaixar. ter, porque é que não, se calhar é aceitável certos cidadãos estrangeiros estarem a produzir anúncios publicitários? Erros Atenção, de português. atenção que isso pode roçar também a xenofobia. Tem que ter aqui algum Exatamente. cuidado quando se gizam as tais É leis, assim, porque as leis têm que temos que ter cuidado, Sim, sim, mas sim. temos que nos Mas tudo começa proteger. pelas leis, certo? Não, deixa-me acrescentar uma coisa muito interessante nas leis, agora falamos dos estrangeiros. Esta lei, a nova lei, a atualização da lei, já prevê uma coisa que eu acho muito interessante, que é assim, o material publicitário produzido no estrangeiro é taxado, ou deverá ser taxado. O Brasil faz isto, outros países fazem isto. Isto é, ok, eu sou anunciante, tenho uma marca, eu quero fazer um anúncio, mas infelizmente eu não quero dar este anúncio a uma agência de publicidade angolana, não quero dar o filme a um realizador angolano, eu quero fazer isto tudo em França, Paris, Brasil, Lisboa, porque acho que lá eles vêm muito mais bonito, com uma luz muito mais fantástica. Bom, por alguma razão ele quer pagar lá fora. Por fazer lá fora, a lei já prevê que tudo que é feito lá fora é taxado. Se está a ser taxado ou não, ainda não sabemos dizer. Mas pelo menos esta nova lei já prevê isto. É boa para desenvolver os players nacionais. Exato. As produtoras, as agências e todas as pessoas ligadas. Mas também é preciso que nós, produtores nacionais, enquanto produtores nacionais, sejamos responsáveis por aquilo que fazemos. Porque há pessoas com quem tenho que falar que pensam que o simples facto de serem produtores nacionais podem produzir qualquer coisa, ou seja, não há a especialização, não há especificidade naquilo que se produz. Vamos lá ver aqui um bocado, e olhando aqui para o caso que o Páscoa citou um bocado, relativamente à marca que fez a tal produção de caloriar, eu costumo acreditar que não basta saber falar, é preciso saber contar coisas, né? Vou-vos contar aqui uma história tipo de publicitário. Imagina que contassem, olha, o príncipe apaixonou-se pela princesa e de um reino e casaram e foram felizes para sempre. entretanto, não, calma, tipo, o resultado natural tipo é esse, né? Agora imagina que eu digo assim, olha, imagina que uma bruxa transforma um pescador num sapo, né? Por ele ter comido uma maçã. E, entretanto, diz-lhe que a única forma que ele tem de se safar é se ele, como sabe, conseguir nadar até o castelo de uma princesa. Eu estou a contar a história que, pronto, o tal sapo vai a nadar até o castelo da princesa. Quando ele chega, tipo, quando ele vai atravessar a estrada para o castelo, é atropelado por um caminhão de maçãs. Ninguém quer ouvir essa história, né? Tipo, porque aquilo que nós estamos formatados é ouvir a história de uma forma completamente diferente. Então surgem os publicitários para embelezar um bocado a forma como se conta a história de um produto, como se conta a história de uma marca, e é preciso saber fazer essas coisas. Não basta só pôr o logo. A razão, às vezes, que nos leva a ir buscar os tais especialistas lá fora, não sendo xenofóbico aqui, é precisamente essa, é encontrar alguém que me consiga contar essa história sem que seja necessariamente um comunicado. Mas nós há bocado dissemos que temos muita gente criativa cá. Temos, mas eu peço desculpa, vou dar ao mesmo assunto. Eu tenho conhecimento e há agências que estão à procura, e isto é bom para quem nos ouvir e estiver interessado, estão à procura de publicitários e não encontram publicitários, pelo menos à altura dos desafios que as marcas exigem. Mas não será? Explicando isto, continuamos a contratar profissionais estrangeiros. Agora, não me digam que nós não preferimos pagar, como dissemos, profissional estrangeiro. Vem com casa, vem com isto, vem com aquilo. Eu não prefiro pagar um nacional, claro que prefiro. Só que é um problema. As próprias marcas tornaram-se muito exigentes. Isso não é um problema, é bom. As marcas tornaram-se muito exigentes.
Os últimos anos foram os anos dourados não só de uma série de outras coisas, mas também da publicidade. Grandes produções, salários altos para os publicitários, e o que aconteceu é que as produções já não estão tão altas, muitos publicitários foram-se embora, e se calhar não ensinaram ou não foi tão bem passado quanto isso. Hoje continuamos a ter déficit de publicitários nacionais com boa formação e sobretudo com experiência. Portanto, pais que estejam aí em casa, comecem a ensinar os vossos filhos, a sensibilizá-los para serem criativos, porque por enquanto há mercado para eles. Estamos nós aqui nos 99.1 FM a falar sobre publicidade em Angola. Nós recebemos mais uma questão de um ouvinte, Renato Sotomayor, e ele pergunta: qual o segredo do sucesso em publicidade? O que é que tem a dizer sobre isso? Só para ver se eu entendi a pergunta, não quero fazer muito complicado. Em segredo em publicidade do publicitário ou do anúncio de publicidade? Que não consegues perceber agora? Não consigo. Provavelmente, o que é que faria uma publicidade ser, de certa forma, cativante? Sou muito radical, criatividade. A sério. Não é necessário, é verdade, nem todos os anúncios têm que ser criativos. Já sabemos, o anúncio tem que cumprir uma função, mas vamos ser aqui muito teóricos. Agora, o que nos dá gozo a todos nós, e não é nós publicitários, mas é também estar em casa, é ver o anúncio e passá-lo. E às vezes aquilo nem parece um anúncio. As pessoas gostam de se emocionar. Okay? As pessoas podem emocionar-se com gatinhos, e passam gatinhos uns para os outros a dançar. As pessoas podem se emocionar com acidentes macabros, e passam. E nós, publicitários, temos de saber quais são os pontos sensitivos que temos de tocar nas pessoas. E isto pressupõe fazer criatividade, ter criatividade, fazer algo relevante. Lá está. Eu tenho para passar uma mensagem muito chata, à partida é chata. Ninguém quer saber se eu agora tenho mais álcool, menos álcool, se sou 65 anos, estou a 40, se agora tenho, desculpem, mais, vou arranjar, não quero que ganhe um cliente, mas se tenho mais açúcar ou menos açúcar, ou se tenho mais velocidade. As pessoas têm outros problemas na vida deles. Agora, se eu conseguir dizer isto de uma maneira muito interessante, eu ganho a atenção da pessoa. E se eu conseguir fazer a pessoa rir, a pessoa emocionar, a pessoa partilhar-se com isto, eu ganho a confiança, ganho quase a casa da pessoa. E é uma coisa muito interessante, já agora não querendo prolongar muito. Nós sabemos, mais uma vez por estudos, nós no mercado, que as pessoas que à partida são mais racionais, tidas como mais racionais na sua vida, até se quisermos para sociedades mais racionais, acabam por escolher a coisa mais emocional. Isto parece um contrassenso, mas escolhem. Eu continuo a escolher, eu vou agora, posso falar de marcas a esta hora, eu continuo a escolher Apple quando sei que há outros smartphones mais baratos e melhores. Mas continuo a escolher Apple, eu gosto dos anúncios e gosto da maçã. Não me levem mal, é verdade. Uma questão. Para vocês, qual é a publicidade feita em Angola que mais vos cativou? Isso é muito suspeito. Não. É para depois sabermos porquê e tentarmos Eu tenho ver uma que... Acho que essa é... Pronto, nós assumimos sempre que quando nos toca é porque toca também aos outros, mas eu acho que não há nada que me tenha ficado mais no ouvido do que um spot da Unitel. Você recebeu o e-mail. Esse para mim é um dos melhores anúncios de sempre. Mesmo. Isso já foi algum Acho que tempo. já tem alguns anos, mas para mim é... Vamos ver se conseguimos pôr de novo à baila. António Páscoa. Olha, não te sei dizer, sério. E para mim estou num processo criativo de alguns, estou a tentar fugir dos meus. Não te sei dizer, eu posso dizer que há marcas, não me leves a mal não te contar, há marcas que eu acho que primam por investir em publicidade, e faço aqui a minha vénia. Uma delas são os meus colegas aqui ao lado que representam, é a Unitel, sem dúvida. A Unitel faz um excelente trabalho e puxa não só pelo setor das telecomunicações, mas por outros, a Refriando também. E depois há outras que têm momentos. Se quisermos falar, agora faz quando estamos a falar de um relato de futebol, a Cuca já teve momentos maus e bons, agora está num bom momento, sem dúvida nenhuma. E está-nos a dar uma coisa que é muito interessante, está-nos a dar uma guerra. E é uma guerra de cervejas que estamos a assistir neste momento. Eu gosto de convidados assim. Eu tinha perguntado sobre a publicidade que mais gostaram, e a seguir ia perguntar sobre as empresas que mais investem em publicidade em Angola. Não foi preciso, e o António Páscoa já falou dela. Vamos voltar a isso. Vamos continuar sobre as publicidades que mais gostaram aqui em Angola. Petra.
A minha campanha preferida, que foi feita em Angola, é uma campanha que tem mais ou menos 10 anos. É uma campanha da Unitel que se chama A Banda. A banda explicava o que era Angola, ou seja, a banda era um sorriso, a banda é um cheiro e aparecia uma panela de moamba, a banda é a criança que dança o duro, a banda é o cheiro da terra quando tu aterras no aeroporto e sentes aquele cheiro de terra molhada. Ou seja, tinha um tom emocional grande de ligação a Angola, vendia Angola. E por ter esse tom emocional, é uma campanha que tocou e toca-me até hoje. Teodoro. Bem, eu vou fugir da suspeita. Eu não fugi, desculpem. Eu não consigo, mas vou fugir da suspeita porque também tenho visto outras coisas. Tenho visto marcas fazerem muito boas coisas e como dizíamos, a Cuca está num excelente momento e tenho visto aquilo que tem estado a fazer. A Tigre também tem estado num ótimo momento, mas estava aqui a falar agora de algo que eu não vi como publicidade itself, mas li num livro que eu aconselho a toda a gente porque tem informação importante sobre aquilo que é a história da publicidade em Angola, o livro do José Guerreiro, e há lá uma frase que diz que proibido bater a porta na janela. Eu lembro, isto é um desses anúncios de rua, ou seja, há pessoas que estão a fazer publicidade sem saber sequer que estão a fazer. Este para mim será o anúncio mais memorável de sempre, proibido bater a porta na janela. Discutimos várias vezes a lógica disto e é daquelas coisas que né? tem o seu sentido, é daquelas, e esse tipo de publicidade de candongueiro, ao pontapé, vezes há que estou na rua e vejo por trás, nos candongueiros, cada um tem uma frase mais gira e mais louca do que a outra, mas essa é sem sombra de dúvidas aquela que vai ficar sempre na minha memória. Porque de certa forma cria reação a quem quer ver, nem que seja para rir, para chorar, para comentar. Para se lembrar. Ou seja, uma boa publicidade é aquela que gera conversa, tema, que toca nas pessoas. Se quando faz as pessoas quererem partilhar. Efetivamente foi de certa forma um sucesso. Exato. A mim aconteceu uma coisa idêntica, não li, mas foi ter ido a um restaurante, ter perguntado se havia qualquer artigo. Eu disse que sim, tem, mas não há. E por exemplo, há um exemplo de um cabeleireiro que existia antigamente na samba, que era entra feio, sai bonito. Famoso. E depois diz acabou por ser a qual é a assinatura missão da marca, qual é o objetivo da marca. É claro, O que é que nós até fazemos? hoje todas as pessoas lembram-se do entra feio e Sai sai bonito. Exatamente, terra a terra e sem usar palavras que são erradas. Exatamente. Olha, Silvio, eu sei que perguntaste só por uma, mas há outra que eu também me lembro, que é a do, acho que é do início da Blue, que faz da vida uma festa, aquela que passeava Angola de uma ponta a outra, as pessoas iam subindo no caminhão, enfim. Já nem me lembro se era um caminhão, se era um autocarro ou alguma coisa assim, mas era muito, muito bonita porque era aquela coisa da identidade com os lugares, eram os pontos, pronto, os mais conhecidos, os menos conhecidos, era a Blue que passava pelo deserto, era a Blue que passava pela praia, enfim, acho que mais o sentimento de que era uma marca que naquele momento estava a abraçar a todos, todos podiam fazer parte, também por acaso gostei muito. Generalizando, o setor das bebidas tem comunicado muito bem. Muito, sim. Ok. A Petra e a Janira falaram de uma questão que eu também tinha aqui apontada para falarmos um bocado, que é Angola. Que publicidade tem sido feita sobre Angola? Isto é uma opinião muito própria. Infelizmente, as campanhas direcionadas para Angola aparecem em alturas que têm a ver com datas políticas. Não existe uma publicidade de Angola fora desta temática, que eu pessoalmente acho errado. Acho que tem que se comunicar Angola sempre, em todas as vertentes, em todos os meses, e não apenas porque existe um ato político perto, ou umas eleições, ou um feriado. Porque é importante lembrar as pessoas onde nós estamos. Teodoro. Ou seja, isso tem muito a ver com o contexto também. Nós fazemos muito a nossa estratégia ligada às tais datas comemorativas, ou seja, não se consegue fazer uma campanha em homenagem à mulher sem ser numa data próxima à mulher. Ou seja, os homens não conseguem ser
sensíveis, amáveis, amorosos, sem ser no dia dos namorados. E acho que nós estamos um bocado influenciados com isso também, ou seja, olha, o Natal é só no dia 25. Pronto, aí faz o seu sentido. Sim. Mas voltando à questão de Angola, saúde, Janira. Hoje, por exemplo, ouve-se falar, seja na televisão, seja na rádio, muito mais sobre qualquer bebida alcoólica do que sobre Angola. E nós temos 1001 assuntos que podemos publicitar sobre Angola, sejam as belezas naturais, sejam os recursos naturais, etc, etc. Por que vocês acham que não se fala mais sobre Angola? É que não se ouve falar mais sobre Angola? Deixa-me. Desculpa. Assim, há pouco estávamos a falar o que é que movimenta o mercado publicitário. Normalmente é o lucro. Não é? E então, quando houver aquilo que nós chamamos uma guerra de marcas, e estamos a falar, claramente estamos a ver uma guerra de marcas entre duas cervejas grandes, enquanto houver essa guerra, há um investimento publicitário. Salvo se houvesse uma guerra, vá lá, entre aspas, publicitária entre a província do Huambo e a província de Benguela, aí se calhar começávamos a fazer anúncios interessantes para a província do Huambo, para a província de Benguela. O que se passa é que o Ministério, provavelmente o Ministério do Turismo, que não está a fazer neste momento uma campanha do género vá para fora cá dentro, a apelar ao turismo, não está a investir em publicidade. Portanto, primeiro de tudo, é preciso entender-se que é preciso, se queremos, neste caso, lá dando o exemplo, turistas, cá dentro, porque nós também somos turistas no nosso próprio país, então se calhar preciso de os chamar, e uma campanha publicitária poderá ajudar. Atenção que a publicidade cria expectativas. Depois, quando eu chego lá e me tratam mal e não me atendem, eu não tenho quarto, não tenho lençol, já foi usado o hóspede anterior, acabou, não há campanha publicitária que resista, não é? Exato. Mas aqui o que se passa é que, assim, a marca, se quisermos saber, a marca país, a marca Angola, tem muito por ainda por se fazer. Exato. Tanto cá dentro quanto lá fora. Sim, nem sequer se começou. Pois, eu falei... É um longo percurso. Eu falei sobre as belezas naturais como um exemplo. Há um todo sobre Angola por se publicitar. Né? Eu acho que as marcas aqui, Também algumas não estão-se a apropriar disso. Sim. Não é? De Isto é, certa forma. a Cuca apanhou um pouquinho do orgulho nacional, e só podia ser a Cuca, claramente, não podia ser outra cerveja. Apanhou um pouquinho do orgulho nacional e agarrou, muito bem agarrado. A Unitel poderia fazer isso? A também, Unitel faz Nós isso fazemos, de uma outra fazemos. forma, faz, com aqueles filmes que se falaram. E há marcas que se apropriam e se calhar estão a fazer mais do que deviam dar a fazer outros clientes, por assim dizer. O que eu ia dizer é que há também um bocadinho a questão da centralização, porque muito do que é produzido, apesar das empresas, das agências terem essa responsabilidade, e aliás faz parte, não é, dos processos e tudo mais, saírem pelo país, conhecerem, explorarem, saberem o que há para depois comunicar, há ainda a questão da centralização da produção das coisas, ou seja, quer-se chegar a números de venda que abranjam a todo o país, mas o tipo de comunicação que se faz muitas vezes é direcionado para o território aqui de Luanda, ou se calhar para cidades, para províncias que têm cidades com uma vida um bocado mais agitada. Podemos falar de Luanda, podemos falar de Benguela, do Lumango, enfim. E há, por outro lado, também essa questão de não olharmos ainda para as outras coisas que as províncias todas têm a oferecer. Criou-se aquela coisa dos cartões postais, que o Ila é a Serra da Leba, que Namibe é a Baía dos Tigres, enfim. Acabaram por se tornar também grandes chavões para a publicidade e tudo mais, mas depois acaba-se por não explorar aquilo que as províncias têm de mais a oferecer. E por outro lado, aquilo que eu às vezes chamo de espírito paternalista que tem que deixar de existir, é das pessoas acreditarem que as grandes coisas também têm que vir de Luanda. Ou seja, quem tem que vender Luanda, quem tem que vender o Lubango não é a pessoa que está em Luanda. Quem tem que vender o Ambo não é a pessoa que está em Benguela. Quem está em Benguela tem que vender Benguela, tem que anunciar Benguela, tem que comunicar Benguela, e quem está nas outras províncias fazer a mesma coisa. O que acontece é que muitas vezes há pessoas que ficam realmente à espera dessa boia de salvação, não é? Por exemplo, vamos falar de empresas que têm a representação no país todo, como por exemplo a Unitel. A Unitel pode muito bem receber, e se calhar até recebe, pronto, estou a falar isso hipoteticamente, propostas que venham de dentro dos agentes e das lojas que estão em Benguela, dizem, olha, se quiserem fazer uma coisa aqui, podemos fazer aqui assim, tem esse ponto, tem aquele, ou seja, não tem que ser
o Teodoro ou a Petra que está em Luanda que vai fazer isso. Eu acho que isso funciona um bocadinho nessa perspectiva. As pessoas têm que ser um bocado mais desafiadas, têm que sair da concha, têm que não ficar muito à espera, não é, que venha essa salvação de Luanda, cá não, se conseguiram fazer aquela filmagem no Nós também bairro, não precisamos de sei das salvação, quantas. quem em Luanda, sabe? Claro, nós também precisamos Nós dessa somos os inspiração, primeiros, nós né? somos os Ou primeiros. seja, mas a regionalização dos objetivos tem muito a ver também com os objetivos regionais, ou seja, se os objetivos forem aqueles e tiverem a ser alcançados, dificilmente se vai fazer alguma coisa nessa dimensão ou nessa proporção, como disse o Pascoal agora há bocado, que se houver efetivamente algum impulsionamento no turismo, se calhar quem é do Namibe vai querer apresentar mais coisas do Namibe para querer que as pessoas lá vão. Mas é preciso que outras condições se criem também. É preciso haverem estas vias de comunicação, as estradas têm que funcionar, se calhar as passagens aéreas têm que ser mais baratas. É toda uma infraestrutura que tem que ser Sim, movimentada. tem que haver muita coisa por trás para fazer com que Não haja passa efetivamente. por publicidade enganosa. Mas não pode ser o contrário, não pode ser a publicidade desses locais a, de certa forma, fazerem aparecer essas infraestruturas. Mas também? tem de haver Porque estratégia. neste Acho que é muito momento- perigoso publicitar e só Sem depois estratégia criar. básica. Atenção, os Não, o que eu objetivos quero das dizer- marcas não é serem só filantrópicas, né? Com certeza Acho que o é- objetivo de qualquer negócio é gerar fazer lucro. lucro, exato. Se Não, isso que- não der lucro ao negócio, no fim do dia, mesmo que você tenha uma estratégia de responsabilidade social por trás, que engloba também falar das qualidades do teu país, não vais fazer com o mesmo investimento ou com a mesma força que Certo. fazes para aquilo que é o teu dia a dia, que é o teu core. Atenção, eu não estou a falar em casos de se publicitar alguma coisa que esteja no meio do nada. Tivemos a falar de Lubang e Namibe, já só a título de exemplo. Certamente que já existe alguma estrutura lá. Pode não ser a estrutura ideal ou a ótima, mas já existe alguma estrutura. Se calhar, se fizer alguma publicidade sobre algum evento ou alguma atividade que esteja lá a surgir, as pessoas começam a ir para lá e, de certa forma, alguma estrutura vai ter que se desenvolver. Passa por uma estratégia. Sim. O que estás a falar no marketing regional ou de cidades, acontece noutros países, noutras cidades. Há um caso muito engraçado em Portugal, de uma vilazinha aqui que há uns anos em Ilhavo que se chama Óbidos, e que é uma vila muito bonita, medieval. Parece que filmaram lá os Transaneiros. Não filmaram, mas dava para ver. Dava. Só que, essa vila hoje, e os habitantes são muito felizes, porque é capaz de ter 5 ou 6 festivais temáticos por ano. O Festival do Chocolate, o Festival Medieval, o Festival do Natal, e por aí fora. E se calhar aqui conseguíamos, como dissemos aqui há pouco, o Lubango não é só o Cristo Rei. Se calhar eu posso ir ao Lubango para uma feira dos morangos. Exato. Ou posso ir comer chouriço. Sim, e Não mesmo é? a pessoa que estiver a vender os morangos, se calhar a primeira vez vai ter uma relote e a segunda vez vai dizer, já uma relote não me chega, vou ter que fazer aqui uma casinha. Sim, mas as coisas têm que Pois, mas é começar preciso que alguém da Mas é- região é- tenha esse foco. Passa não é? alguém da região precisamente por identificar. Nós temos um gajo muito giro. Voltando a Portugal, peço desculpa, mas a maior onda, a onda da Nazaré, está a levar uma série de surfistas do mundo inteiro por causa de uma onda. Uhum. E as pessoas dizem, surfistas. Surfistas são um turista fantástico, porque ele não quer saber se dorme numa boa cama, numa má cama, São não quer saber se tem são uma recepção de 5 ecoturistas, estrelas. não é? Se calhar aqui, já desafiante, se calhar aqui começávamos por aí, turismo aventura, porque eu não preciso de ser bem atendido, eu quero uma natureza. Não, amigo, tem umas dunas fantásticas, tem uma onda quilométrica. Não, mas as pessoas continuam a falar da Velvia cheia do Lodge, que lá está. Ainda Já bem que está foram lá aí um 5 Lodge. segundos de Não é? publicidade sobre o navio. Pronto, mas pronto, é isso. Aqui chama-se, na gíria chama-se equities, as características mais importantes de determinada região. Obrigado. E temos que as identificar. E aqui não é publicidade enganosa. Porque se a maior coisa, se a coisa mais interessante é uma pintura rupestre, ela vai lá estar, sozinha em Castimar. Nós temos Bazacum, tem a igreja mais antiga subsaariana. Turismo religioso, falar sobre caramba. isso. Não é? Exato. É só falar e chamar lá as pessoas. É preciso E as ponham lá pessoas umas começarem a luzes Até a porque apontar nós para somos aquilo. dois, assim, as coisas também vão se criando, é só nós olharmos, por exemplo, quando há os festivais musicais e etc. O que é que acontece com o comércio informal? Se eu disser que vai haver um concerto aqui no Largo, no Golf 2 e etc., as senhoras no dia do concerto vão lá estar com os seus sacos, Exatamente. com a sua jinguba, com a sua bebida e etc. a venderem. Ou seja, as coisas também têm que de facto começar a acontecer para depois atrair. Mas quando falamos de infraestruturas, não é dessa envergadura, estamos a falar de turismo, estamos a falar de movimentar pessoas, de atrair pessoas e tudo mais, tem realmente que haver esse esforço conjugado
de várias vertentes, de várias frentes ali a atuarem para que realmente as coisas aconteçam. Mas eu aqui desafio mesmo as pessoas locais a começarem a fazer as coisas acontecer. E depois nós vamos para lá. Vamos para lá passear, para lá conhecer, sim. Podemos estar a ser acusados indiretamente de que as pessoas locais não fazem nada para que as coisas... Vamos então mudar ali a frase da Janira para as pessoas locais fazerem mais. Sim, sim. Nós estamos a chegar ao fim, temos 5 minutos para terminar o programa, quer dizer que temos 2 para terminar a conversa, para ouvirmos mais uma música no fim. E para terminar, eu gostaria de saber a vossa opinião sobre o futuro da publicidade em Angola. Vamos começar, António Páscoa. Como é que vê o futuro da publicidade em Angola? Bem, vemos Angola, não é? Lá está, mais uma vez, não querendo prolongar muito tempo, a publicidade é um reflexo da própria economia e do próprio mercado, não é? Portanto, o que eu posso... Eu vou mais do que ver o futuro, eu vou pedir aqui um apelo. O consumidor tem que ser mais exigente. E tendo um consumidor mais exigente, nós temos departamentos de marketing e engenheiros mais exigentes também e, por sua vez, teremos melhor publicidade. Mas o consumidor não pode aceitar tudo. O consumidor não pode aceitar um mau serviço. O consumidor não pode aceitar um preço exagerado. No final, é o dinheiro dele que está a pagar o salário de todo este mercado. Não só o publicitário. Portanto, se há um apelo que se pode fazer, a qualidade da publicidade começa no consumidor. Há um publicitário que já morreu muito antigo, que se chamava Ogilvy, e uma frase muito gira, e dizia assim: o consumidor não é ignorante, ele é a sua esposa, a sua filha e a sua mulher. Na altura era muito machista isto. A verdade é que hoje a mulher ainda representa grande parte do consumo. O homem normalmente fica pelo carro e pela cerveja. Mas é isto que as pessoas têm que esquecer: o consumidor tem o poder. E nós, quando vamos comprar e não gostamos de uma coisa, temos de dizer que não gostamos. E se está mais cara, não compra. Mas isso é quando há alternativas. Mas mesmo assim nós podemos manifestar-nos. Eu sei, às vezes, se eu só apenas uma marca de água, só apenas uma marca de cerveja, posso escolher consumi-lo ou não consumi-lo. Sim, mas sem sombra de dúvidas. Mas o próprio consumidor tem que ser mais exigente. Eu acho uma graça, e ainda esta semana eu vi uma questão dessas, que foi alguém que colocou uma fatura de um restaurante cá em Luanda, e depois a dizer que era uma aberração o preço. Né? Mas a pessoa esteve lá e pagou. Exatamente. E antes disso, antes de consumir, pode ver o preço no menu. Então, é daquelas coisas que não faz sentido. Né? Portanto, eu vejo a publicidade, com uma grande expectativa. Eu espero que esta oportunidade está a ser dada a esta malta nova que está a aparecer, esta oportunidade que as empresas estão a dar aos criativos nacionais, ainda bem que as estão a dar, seja agarrada com unhas e dentes e bem provada. Porque isto é um momento de prova. Ok. Janira, para fechar. A mim, pronto, publicidade para o presente e para o futuro, eu peço é que se façam coisas com contexto. Ou seja, com o contexto nacional, olharmos para o que está cá dentro, percebermos que há muitos modelos que podem até ser copiados, imitados lá de fora, mas que na hora de se calhar serem aplicados aqui, têm que ser aplicados depois de um estudo, depois de uma certa integração. Não podemos em certos momentos viver de copy-paste. Isso, pronto, só para mencionar uma situação que eu ouvi contar de há pouco tempo atrás, de uma marca de bebidas que queria trazer para Angola iced tea, chá gelado. Porque no estudo do mercado que se fez, chegaram à conclusão que em Angola consome-se muito chá, a população consome chá. Entretanto, a pessoa que passou a informação, que fez o relatório do estudo, esqueceu-se de dizer que era chá quente. Em Angola nós não bebemos chá gelado. E depois, pronto, quando foi para a aprovação superior, foi uma discussão tremenda. Exatamente, acabou por ser reprovado. Ou seja, prestamos atenção a esses detalhes e fazemos realmente comunicação com contexto. Ok. Petra, para terminar. Para terminar, para o futuro da publicidade, eu acho que vamos enfrentar momentos muito mais complicados por causa da situação toda política, social e económica do país. Mas também é uma oportunidade que nós temos de mostrar que nacionalmente nós conseguimos fazer bem as coisas. Ou seja, não podemos estragar este momento que já é mau, temos que torná-lo uma oportunidade. Por isso eu ainda vejo a publicidade de Angola um bocadinho de uma forma romântica, pois acredito que os players todos, as agências nacionais, estúdios de fotografia, produtoras, clientes, vão aproveitar esta oportunidade para realmente fazerem louco e bem no mercado nacional.
A meu ver, eu acho que vão-se acabar as desculpas, porque se antigamente as desculpas eram os estrangeiros, hoje estão cá mais nacionais do que estrangeiros e temos toda a oportunidade para crescer. Hoje o mundo é uma aldeia global e mesmo que nós não tenhamos cá quem nos possa dizer o que devemos fazer, temos sempre várias formas de consultar e fazer bem, porque existem referências. Eu mesmo costumo dizer que o original é tudo que tem origem, portanto basta irem às várias origens disponíveis e vamos fazer coisas boas. Mas também acredito que o mercado só vai crescer face à situação atual se houver aquilo que se chama liberalização de determinadas coisas, naturalmente da economia, ou seja, se os mercados se autorregularem, vão exigir de nós, profissionais da comunicação e os profissionais de outros ramos, de aparecerem com alternativas àquilo que não existe cá. Ok. Vou agradecer mais uma vez a vossa presença durante essas 2 horas sobre esse tema que eu adorei, espero que vocês também tenham gostado. De certeza que deu para ter uma visão muito ampla do que é a publicidade hoje em dia e do que poderá vir a ser. Vamos então terminar aqui esta conversa. Obrigado a todos vocês e espero contar com vocês mais vezes aqui no luanda.com. Luanda.com, um toque especial para a sua noite. Para a sua noite.